pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E vocês sabem que quando eu começo com a vinheta de início e não uma introdução, é porque hoje estamos trabalhando o quadro EC. E o tema de hoje que vamos estar trabalhando, na verdade, eu peguei essa ideia de uma colocação de um inscrito aqui nos comentários dos vídeos anteriores. E bom, a pergunta é: e se o Império Romano nunca tivesse caído? Ah, se interessou, não é mesmo? Até porque o Império Romano ele é muito conhecido pelos seus feitos no passado, o seu domínio, a sua expansão e influência que exerce até os dias de hoje. Mas antes de começarmos a embarcar nessa viagem pelo passado e tudo mais e trazendo essas teorias, eu já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a entender melhor a história. Ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo melhor a história, personagens, mitos, deuses e tudo mais. Maravilha? Bom, meu povo, uma coisa também eu tenho que alertar a vocês. Olha lá, estamos trabalhando com possibilidades e teorias, ok? Não há fato histórico envolvido de maneira pesada na argumentação. O que eu estou trabalhando com vocês são teorias. A história ela não pode ser modificada, ela já aconteceu. Ok? Ela não podemos chegar e falar, vamos modificar, ele está dizendo que isso aconteceu. Não, olha só. São teorias paralelas que estamos trabalhando se o que aconteceria se aquele fato histórico que já ocorreu no passado não tivesse ocorrido. E já trabalhamos em vídeos anteriores, como por exemplo, e se os nazistas nunca tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial? E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo. Maravilha? E bom, vamos trabalhar. Mas primeiro eu tenho que dizer uma coisa. Antes de falarmos dessas teorias, nós temos que conhecer um pouquinho do Império Romano. E para você que não sabe, Roma, a famosa Roma Antiga, ela nasceu na região da Península Itálica. É claro que existem duas vertentes sobre a formação de Roma. A vertente original, que no caso são os fatos históricos e tudo mais que envolve a construção de Roma em si, e a lendária, no caso a mitológica, que envolve o mito de Roma. Bom, o mito de Roma vai envolver, como você sabe, a advinda da descendência do herói Enéas, que no caso ele vem do mito, da história Eneida, que é até uma obra do famoso poeta Virgílio, que no caso Enéas ele era um herói troiano que foge de Troia para a região da Itália depois da queda de Troia na famosa guerra que envolveu os gregos, os troianos e tudo mais, a famosa Guerra de Troia. E bom, mediante a isso, vão nascer essas duas crianças, Rômulo e Remo, que vão ser lançados em um rio por um usurpador do trono, e os mesmos vão ser resgatados e criados por uma loba, ok? E nessa ação, da criação dessa loba vai amamentá-los, os dois crescem, eles destronam esse usurpador e eles constroem a cidade. Entretanto, num desentendimento, Rômulo acaba matando Remo, e o mesmo dá o nome da cidade do seu irmão falecido, se tornando assim Roma. Mas a gente sabe que na vertente original, Roma ela vai surgir numa junção ali, de perto do rio Tibre. Vamos ter ali uma formação de aldeias juntas com latinos e sabinos que vão ser invadidos pelos etruscos, que vai permanecer durante muito tempo. E um ponto importante também a você saber é que a história de Roma, essa questão toda, ela é dividida em 3 períodos que são importantes. Você vai ter a monarquia, sim, para você que não sabe, Roma por muito tempo foi uma monarquia, e após a queda da monarquia vamos ter o início da república. Sim, e durante esse período Roma vai crescer e se expandir em alguns pontos. E a república também ela é muito marcada pelas questões das revoltas de escravos, que até envolveu uma figura muito famosa que fora Espartaco, o gladiador, que junto com outros escravos se revoltaram contra o Império Romano. E bom, mediante a isso vamos ter dentro da república surgindo uma figura emblemática chamada Júlio César. Exatamente, tal figura que teve uma influência tão grande que foi considerado o primeiro ditador de Roma. E após ele, vamos ter uma figura também surgindo que vai dar o pontapé inicial para a terceira fase de Roma,
que no caso vai ser Otávio Augusto, sendo o primeiro imperador romano. E bom, na ação de Otávio Augusto, ele vai iniciar uma política conhecida como política pão e circo, ou seja, provendo comida e diversão para o povo. E um ponto interessante que a gente não pode deixar de falar a respeito dessa questão do Império Romano é que, devido a essa influência toda, devido a essas ações, vamos ter diversos imperadores e também a expansão do Império Romano em várias regiões da Europa, da África e da Ásia, e tal influência, até porque o Império Romano ele adentrava por questões militares em algumas regiões, ali através do combate, normalmente despojava reis, tinha uma monarquia dentro de uma região, o Império Romano entrava lá, tomava o lugar, tirava o rei ou deixava o rei, mas como vassalo de Roma. Exatamente. E bom, mediante a isso, o Império Romano cresceu, de tal modo que teve uma influência política, econômica e também militar sobre várias regiões do mundo. Entretanto, o Império Romano, depois de muito tempo, começou a declinar. Para você que não sabe, o Império Romano ele vai sofrer uma dura penalidade por causa de suas ações. Primeiro você vai ter o alto número de escravos, então isso daí também foi um efeito muito grande da República. E isso vai influenciar a queda do Império Romano e também vamos ter as invasões bárbaras. Sim, muitos bárbaros vão começar a invadir o Império Romano, tomando assim as rédeas da situação, onde Roma uma vez mandava, agora os bárbaros teriam esse poder. E quando eu falo os bárbaros, pessoal, estou me referindo aos germânicos, aos saxões, os francos e tudo mais. E bom, nisso daí, lá por volta do século IV, você vai ter dois eventos importantes acontecendo no Império Romano. A primeira vai ser a conversão do Império Romano ao cristianismo, exatamente. Aceita que uma vez o Império Romano perseguiu por muito tempo no passado, que na visão deles o cristianismo era uma seita, agora se tornara religião oficial na figura do imperador Constantino. Eu já falei disso aqui algumas vezes e tudo mais. E bom, o cristianismo se torna a religião do Império Romano, você vai ter essa influência, e após isso você também vai ter, no século IV ainda, o imperador Teodósio dividindo o Império Romano em dois. Isso, você vai ter o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e você vai ter o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E devido a essas questões de invasões e tudo mais, no ano 436, o Império Romano do Ocidente cai. Ele perde esse poder político e tudo mais. O Império Romano se perde. Só que em 1435, o Império Romano do Oriente vai cair também devido às invasões turcas e Constantinopla vai ser tomado pelos turcos. E bom, um ponto interessante que a gente não pode deixar de dizer vai ser também a questão da Igreja Católica, porque podemos dizer que ela vai ser o último resquício do Império Romano, essa influência toda, essa questão do bispo de Roma ter se tornado Papa e tudo mais. A gente sabe que alguns países da Europa cresceram mediante a influência do Império Romano, na questão cultural, na questão linguística, muitas palavras que existem até os dias de hoje, até mesmo práticas políticas, econômicas, vieram do Império Romano, essa influência. Mas vamos lá, dito isso, e isso já foi para 8 minutos de vídeo, o que aconteceria se o Império Romano não tivesse caído? Aí eu sei que você deve estar se perguntando, tá, professor, mas você falou que dividiu em dois. Ok. O que tivera acontecido se, vamos voltar um pouco lá, o Império Romano não tivesse sido dividido? Lembrando que o Império Romano também, alguns problemas internos que vai ter, vai ser muito a briga de poder. Porque ele vai ter muitos imperadores soldados, ou seja, imperadores que eram movidos pela guerra, sempre estavam batalhando e boa parte deles fora assassinados. Aí vamos lá. Bom, primeiro ponto que nós teríamos é que o Império Romano ainda estaria em duração na Idade Média. Não dizendo que o Império Romano ainda não se manifestasse na Idade Média através de outros pontos, como por exemplo o famoso Império Sacro Germânico, que por muito tempo perdurou. Você vai ter até mesmo imperadores e reis desse império participando de determinados eventos que foram importantes na Idade Média. Mas vamos lá, digamos que o Império Romano não tivesse caído, não tivesse se dividido. Bom, como já falei,
você teria ainda essa permanência de imperadores no poder. É claro, a sociedade feudal estaria ainda em processo de evolução, até porque o Império Romano ele trazia sobre si determinados estrangeiros, você vai ter muitos bárbaros que vão entrar dentro do Império Romano pedindo asilo, essa questão toda de auxílio, você vai ter muitos bárbaros também entrando nas filas do exército romano. E bom, a partir disso, nós teríamos influências maiores que já temos. Possivelmente, nós teríamos países que uma vez eram divididos, ainda unidos sob a influência do Império Romano. É claro, professor, o Império Romano existiria ainda hoje, vamos dizer assim, nessa terra paralela, como no passado? Bom, não como no passado, mas com uma influência muito maior. Talvez a própria Itália ela seria um país muito maior com junção de outros países. Alguns países que existem hoje, como por exemplo Portugal, Espanha, estariam sob o domínio romano. A própria Inglaterra, que era uma terra, é um país de origem bretão e anglo-saxônica, você teria também como participante do Império Romano. Ou seja, podemos definir que boa parte da Europa seria um único país. Isso é interessante. E bom, talvez, como por exemplo, Constantinopla, que é na região do Oriente e foi tomada pelos turcos lá por volta do século XV, talvez você também teria uma expansão maior do Império Romano naquela região. É claro que eu falei se caso Roma não tivesse se dividido, mas isso também não impediria do Império Romano expandir a sua influência até mesmo sobre essas regiões do Oriente. Não esqueçam que o Império Romano já tinha dominado parte do Oriente Próximo e também da África. E bom, além dessa influência, nós teríamos imperadores que teriam um ponto maior, um ponto de influência, um ponto de cuidado sobre as regiões e uma política também expansiva. E bom, hoje nós teríamos essa influência desses imperadores, possivelmente ainda teríamos uma monarquia estabelecida no Império Romano e que traria muitos pontos e características desse império até hoje. E vamos lá. Além disso, influência linguística, influência cultural, influência econômica e um ponto maior. Você teria também boa parte dessas regiões talvez ainda sendo predominantemente católicas, até porque a religião oficial do Império Romano era o catolicismo devido a essa conversão na época de Constantino. E bom, algumas religiões, é claro, por exemplo, o anglicanismo, que é permanente na Inglaterra, possivelmente demoraria a aparecer ou nunca apareceria. Da mesma forma, podemos dizer, a reforma protestante, que aconteceu ali por volta do século XVI com Martinho Lutero, poderia ter acontecido antes ou bem depois. Estão vendo esses pontos de influência do Império Romano, como é que poderia ter sido caso o Império Romano não tivesse caído? E aí, gostou desse estilo de vídeo? Vá lá, indica temas que estaremos trazendo para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, que é um vídeo de teoria, ok? Não é real, isso não aconteceu, até porque o Império Romano ele caiu, teve a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente, ok? Se você quiser, eu faço vídeos futuros falando mais específicos sobre isso, a queda do Império Romano do Ocidente, como se deu, e a queda do Império Romano do Oriente, como se deu, ok? Mas você tem que indicar tema aqui, maravilha? Ó, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Porque isso é importante, pessoal. Você está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo daqui. Maravilha? Bom, pessoal, outra coisa. Nos segue nas nossas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar por uma viagem incrível pelo passado. Maravilha? E lá você também vai achar conteúdo de qualidade, hein? Tem análise desses livros. Exatamente. E lá você também consegue conversar comigo. Tá com dúvida em alguma coisa? Quer indicar tema de vídeo? Quer bater um papo sobre alguma teoria da história ou alguma coisa concernente a isso? Vai lá, só nos seguir. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.